Os primeiros meses, né, da ONG, na verdade na época se chamava ainda Projeto Vagalumes. Na época nós éramos todos muito novos, a faixa de idade era muito próxima de 17, 18 anos. Como nós só tínhamos, na verdade, bons espelhos, né, mas nós não tínhamos bons tutores, na verdade não tínhamos tutores, então esse processo de início de trabalho foi muito um processo de autoaprendizado, em que a gente foi buscar, dentro das referências que nós tínhamos, como os Doutores da Alegria, Pat Adams, nós fomos realmente buscar conteúdo, e dentro dessa busca por conteúdo, houve um amadurecimento também, onde o grupo viu que realmente o público que era atendido, ou seja, idosos institucionalizados e crianças hospitalizadas, elas mereciam realmente muito cuidado, muita atenção e, consequentemente, uma delicadeza tão grande no trabalho que realmente estudar e nos capacitar era um ponto primordial do trabalho. Se você quisesse me pedir como médico para falar a respeito de palhaçoterapia, tem muitos trabalhos falando e falando a respeito da fisiologia do processo do riso, né? Então, você poderia elencar as endorfinas, que são como se fossem morfinas de dentro do seu próprio sangue que tentam diminuir a dor e que são liberados quando você ou está num exercício físico a partir de determinado momento, ou inclusive dentro do próprio processo de ficar rindo. Ou então, por exemplo, quando você ri e gargalha, que seria uma risada muito forte, você aumenta sua capacidade vital, né? O riso por si só, ele te faz olhar a realidade por outros meios, né? Porque você modifica o significado das coisas. Então acaba diminuindo a tensão hospitalar, diminuindo o estresse e tudo mais. A gente pode dizer que tá com um negócio no dente. Pode. Tá aqui, um negocinho no dente. É uma face. É uma face, não, é um negócio preto. Hoje tem feijoada. É sério? Você já quarta? Hoje é de feijoada. O ano de 2012 foi um ano bem marcante para mim, porque eu fiquei internada no Hospital Infantil Albert Sabin. Eu já fazia tratamento no hospital, já fazia alguns anos, desde 2007, quando eu descobri a doença de Crohn, a doença crônica no intestino. E aí, desde 2007, eu vim fazendo tratamento no hospital, e quando foi 2012, foi esse ano bem marcante que eu fiquei internada. Então, quando eu me internei no Albert Sabin, eu passei esse período mais longo porque eu tinha que tomar certa nutrição para poder conseguir fazer a cirurgia, eu estava bastante debilitada. E aí foi quando, em um determinado final de semana, eu conheci os integrantes da ONG Risões, quando eles foram visitar o hospital. Eu lembro que foi até um domingo e eu me espantei bastante, porque eu nunca tinha visto aquilo, minha realidade de hospital era diferente, né? Assim, eu era atendida mais no consultório, não propriamente na enfermaria mesmo, estando internada. E aí eu conheci os integrantes, um determinado domingo à tarde, eles chegaram e fazendo toda aquela brincadeira na enfermaria, na entrada mesmo, e aí eu fiquei bem, como assim, que é isso, né? A gente entra numa ala,
Normalmente a gente começa do final para o começo, né? A gente passa aquele corredor. Naquele momento em que eu estou andando no corredor, eu gosto de fazer uma coisa bem... É como se o tempo parasse e desse para ver cada expressão das crianças, né? Eu acho que, sei lá, tá a criança lá com aquela roupa que não é dela, com aparelhos, com medicações. E quando a gente vai passando, é como se eu pudesse enxergar o olhar, né, transformador. Algumas crianças têm medo, algumas crianças não querem conversa com o palhaço. Algumas, a princípio, têm resistência, mas depois gostam. Mas, na maioria, você consegue ver aquele olhar assim, nossa, tipo, é como se tivesse tudo cinza, tudo preto e branco, e com a medida em que a gente vai passando, fosse colorindo, fosse mudando de cor, ganhando vida. O Davi foi prematuro extremo, nasceu de 4 meses, era gemelar. No dia seguinte, a irmã dele faleceu e ele continuou lutando. Devido a ser muito prematuro, teve sequelas, né? Fez a cirurgia do coração, ficou 4 meses entubado. E assim, dia a dia, ele foi lutando para vencer cada guerra, né? Porque os médicos sempre diziam que ele não ia sobreviver porque era um prematuro extremo. Depois ele fez a cirurgia do refluxo, ficou gravíssimo. Os médicos disseram que ele não ia sobreviver porque ele era prematuro extremo. Então tudo para eles não ia viver porque era prematuro. Passei 2 anos morando no Albert Sabin. Foi uma coisa muito difícil para mim. Foi pesado, foi cansativo, porque naquele momento eu queria ser o meu filho, né? Porque ele sofria, chorava de dor. E para uma mãe é muito triste. E a importância dos palhaços no hospital é que ele chega contagiando alegria, contando história, brincando, né? Passa aquela alegria pra gente. É uma força positiva bastante pra gente, não só para os nossos filhos, mas para os acompanhantes, os funcionários. O palhaço, quando chega dentro desse lugar, ele perverte hierarquias, né? Mas essa perversão não é uma perversão tão revolucionária a ponto de ser violenta, embora seja violentamente... a mudança seja violenta, né? Mas não é da violenta que chega no sangue, na porrada. É uma violência paradigmática, que eu digo. Porque, por exemplo, constantemente o palhaço chega e ele vai cumprimentando a todos, e independente de quem quer que seja. E ele veste um jaleco que é o mesmo jaleco dos profissionais de saúde, e, no entanto, ele se mistura com o povo. É o que você poderia chamar de carnavalização. Mas é uma carnavalização no sentido muito positivo desse termo. Ele quebra hierarquias, ele faz com que o funcionário da mais ínfima categoria ele seja levado àquele de que você pode sentar e ficar falando durante horas, né? Isso porque ele deixa o ambiente leve. Ah, meu Deus! Ah, meu Deus! Depois desse período complicado de internamento, né, quando eu saí, eu acho que minha mãe não acreditou muito quando eu falei que, mãe, olha, quando eu sair daqui eu vou conhecer essa ONG, eu quero fazer parte dessa ONG. E aí assim que eu saí, eu fiquei contando as horas, uma hora vai abrir para iniciar. Aí, se eu não me engano, foi no começo do ano, né, eu me internei no final do ano de 2012, quando foi em 2013, acho que foi no começo do ano, não lembro exatamente a data. Aí teve a abertura da CTP, né, que ia ter as formações e tal, e eu fiquei muito feliz. Aí eu comecei a ir, eu não faltava um dia. Isso foi muito especial, porque eu ficava assistindo e eu conseguia imaginar como aquelas crianças estavam se sentindo com aquelas brincadeiras. Poxa, eu estava ali, agora eu estou desse outro lado, e eu sei mais ou menos o que se passa na mente, na verdade, daquelas crianças e das mães também, porque minha mãe ficava muito feliz
Tinha dias que no domingo, quando eles estavam lá embaixo se reunindo, né? Porque depois eu fiquei sabendo como era que eu corri os atos. Minha mãe já estava, e aqueles palhacinhos já estão lá embaixo, eu já subia, eu ficava morta de feliz. E essa experiência de ter estado, né, de um lado e depois estar do outro, foi muito enriquecedora também. Eu passei um certo determinado tempo na ONG e eu cresci bastante lá dentro, aprendi muito, muito mesmo. E eu sou muito agradecida por isso. E agora a gente tá aqui. Gosta de bem doido, mas tá ótimo. O trabalho que a gente teve na unidade de abrigo, lá no Olavo Bilac, foi realmente um trabalho de conquista, porque a gente chegou lá, os idosos eles eram muito arredios, eles não davam grande abertura para conversas e tudo, e hoje a gente tem voluntários que são grandes amigos, que têm uma afeição enorme, que a gente não consegue entrar no abrigo e determinado idoso não perguntar sobre determinado voluntário. Então também acho que ver isso hoje em dia me deixa muito feliz, ver o quanto a gente conseguiu avançar e evoluir em pontos que realmente são objetivos da ONG. Para mim, a coisa mais importante da minha vida é vocês virem aqui. Eu vivo contando os dias. Eu sabia tanto que vocês vinham hoje aqui. Vir aqui pro abrigo é realmente sempre uma experiência que a gente sempre sai daqui melhor do que a gente chegou, né? Porque é sempre o final de semana e sempre demanda um pouco do nosso tempo de descanso. E para vir a gente pode até relutar um pouco, mas como a gente já veio aqui muitas vezes e a gente sabe como a gente sai daqui, então não importa se a gente vai perder um pouco do nosso tempo, porque na verdade a gente ganha, né? A oportunidade da gente vir para aqui e poder sair com o sorriso de alguns idosos, com o carinho que eles dão para a gente, muitas vezes maior do que a gente traz para eles, é assim muito gratificante. O quanto é importante na socialização, na questão da saúde plena e realmente na fragilidade do idoso, essa entrada, essa admissão, esse acolhimento que os jovens da ONG Risonho, que esse grupo faz na vida de cada um idoso, tanto no trabalho individual como no trabalho coletivo, entendeu? Então, assim, é profundamente especial essa formação desse grupo dentro do abrigo do idoso, trabalhando com essa geração que a gente vive a finitude deles, e eles trazem um sorriso, trazem alegria, trazem um carinho, trazem a descontração. E cientificamente falando, produzem serotonina, uma enzima de bem-estar, uma enzima que traz qualidade de vida, que traz várias sensações de coisas boas. É igual a comer chocolate, é igual a fazer um hobby, é igual a fazer uma coisa que a gente gosta muito. Pois é assim que os meninos fazem, a ONG Risonho, esse grupo maravilhoso, fazem na vida dos idosos. O principal papel, além de ligá-los, né, assim de estar, porque eu tenho uma visão de um pouco maior do que os demais, mas é cuidar deles, né, cuidar de quem está cuidando. Então eu me preocupo muito com cada uma que passa por uma situação complicada. Eu faço um pouco de ouvidoria, né, Cleiton, eu estou passando por uma dificuldade, ou eu não estou conseguindo conciliar a Risonhos com a minha vida. Então a gente sempre consegue chegar num ponto comum para que a gente possa, né, continuar fazendo trabalho sem que isso prejudique a nossa vida. Porque a ideia da ONG não é prejudicar a sua vida pessoal, acadêmica, profissional, né, é fazer com que ela seja uma aliada importante que transforma a tua vida. Teve uma menina lá do Albert Sabin, na época ela estava na ala C, né? Na época a oncologia ainda fazia parte do Albert Sabin. E essa menina era muito feminista. Então, como eu atuava em trio com duas palhaças, o meu palhaço sempre estava errado. Então nós tínhamos brincadeiras de implicância em que eu implicava com ela e ela implicava comigo, e as meninas sempre venciam, né? As outras palhaças. E coincidiu na época que ela estava lá
internada, de realmente meu trio atuar várias vezes na ala C e, consequentemente, a gente realmente construir um afeto, construir uma ligação, né? E a criança sempre chamava o meu padrasto de pica-pau, porque ele tem um nariz grande, né? Vermelho, então ela me chamava de pica-pau. E teve um dia que a gente chegou lá no Albert Sabin e a gente soube que estava tendo um velório. E era exatamente dessa criança. E o velório já é uma situação complicada, já é uma situação que quando a gente está nos arrumando, nos preparando para atuar, a gente tende a ficar em maior silêncio e tudo. E nesse caso em especial, a mãe foi até na época, o antigo coordenador do grupo e falou que ela queria a minha presença e a presença da Borboletinha, né, que eram os dois do trio que estavam lá no velório. E é muito complicado, porque a gente já não sabe como reagir em um velório, já é uma situação extremamente crítica, ainda mais você, né, um palhaço estando em um velório. Então, ou seja, é uma situação realmente complicada. A gente foi e realmente não sabia o que fazer. O que a gente pôde foi oferecer apoio, né, nos colocar lá à disposição, dar um abraço bem apertado na mãe. E aí aconteceu, acho que uma fala que realmente marcou muito a minha história como voluntário. Então a gente chegou lá no velório, a criança estava deitada no mármore, com a família em sua volta, e a mãe estava fazendo carinho no cabelo da filha. E quando a gente chegou, ela, mesmo com lágrimas caindo no rosto, né, ela sorriu e começou a conversar com a filha dela, falando: olha, filha, os palhaços chegaram, o pica-pau tá aqui. E aí, tipo, isso me marcou e me emocionou muito. Ela começou a conversar com a filha, falando desses pontos, falando dos últimos momentos, das últimas brincadeiras, agradeceu o nosso trabalho e falou que realmente o último sorriso da filha dela foi em uma brincadeira nossa. Então não tem como um momento desse não marcar, não realmente nos deixar extremamente felizes, e realmente é uma recompensa sem tamanho para o trabalho que a gente faz. Acho que... Depois de 2 anos, recebi alta, estou há 4 meses em casa, estou muito feliz. O meu filho também está muito feliz, porque não se compara uma casa com um hospital, né? Eu sou grata pelos risonhos, que são as pessoas maravilhosas, contagia a alegria, contribuiu na nossa fase difícil, por chegar brincando, contando histórias. Eles passam pra gente alegria, amor, o sorriso deles é uma esperança que a gente encontra. O que nós fazemos, nenhuma instituição faz, porque a gente não leva algo material. O que a gente leva é o amor, é a alegria, é aquela busca pelo sorriso, é o sonho. Então essas coisas não são tangíveis, né? Você não pode medir, não pode ter um bolsa amor, um bolsa carinho, um bolsa riso, né? Então a gente faz coisas que normalmente não se encontra em nenhuma prateleira. Então a gente tem que tirar da gente para poder colocar para eles. E normalmente a gente quer levar algo para eles. Vamos levar a alegria, vamos levar o riso, sem querer nada em troca. Mas o voluntário que disser que não recebe nada em troca, não está falando a verdade. Embora a gente não receba nada material, a gente não recebe nenhum salário, nenhuma bolsa, nenhum auxílio, mas a sensação de fazer alguém sorrir, de fazer alguém feliz, a gente sai transformado. A gente sai cansado, mas sai com uma energia, uma coisa tão boa que não dá para descrever. E